Dia 1. Chegada dia 1. Accordas num acampamento às margens do rio Leman, Doggerland, 6200 a.C., a névoa sobre a água. Patos levantando do junco em grupos de 20, esse ruído de asas preenchendo o ar antes de qualquer pensamento te cruzar a mente. Não há cidade, não há muralha, não há nome para este lugar, porque ninguém precisa de nomear o que sempre esteve aqui. Isso vem depois, quando os lugares começam a desaparecer. O cheiro chega primeiro. Terra molhada, musgo, peixes encalhados pela cheia da noite passada, fumo de uma fogueira acesa a 1 hora. O que és? Um homem ou mulher de 28 anos, o que já é bastante. A esperança de vida ao nascer não chega aos 35, mas esse número engana porque inclui todas as crianças que morrem antes dos 5 anos. Se chegaste aos 30, o teu corpo tem a experiência de alguém que leva 10 anos no ofício mais duro que possas imaginar. Tu chegaste. A tua comunidade são 35 pessoas, 3 famílias e as suas extensões. Dormes em estruturas de aveleira curva cobertas com peles de auroque cozidas com tendão de veado. Nada é permanente. O permanente é o movimento. Na bolsa de couro de lontra, que pende da parede, 6 micrólitos de sílex com fio que corta cabelo, arpão de chifre de veado com 8 barbas, uma agulha de osso de pássaro tão fina que quase não se vê contra a luz. Tudo o que tens, tudo o que precisas. O rio tem trutas esta manhã. Apanham 12 em 2 horas sem rede, só com arpão e paciência. Doggerland neste momento cobre uma área do tamanho da Grã-Bretanha atual. Tem os rios mais ricos em peixe do noroeste da Europa. É, segundo as evidências arqueológicas, a zona mais densamente povoada do continente durante o Mesolítico. O coração do mundo antes de o mundo ter nome. Ninguém aqui precisa de saber isso. Estão demasiado ocupados a pescar trutas. Dia 2. Rotina dia 2. A jornada começa antes do sol. Pequeno almoço. Carne de corzo assada desde a noite anterior. Avelãs tostadas em pedra plana. Raízes de junco cozidas numa tigela de madeira preta pelo uso. Sem sal. O sal está a 3 dias de caminhada para norte, onde o mar está a entrar na terra a um ritmo que o teu avô se recordava diferente. Não há uma única tarefa. Há dezenas. Quem só sabe caçar morre quando a caça falha. Quem sabe caçar, pescar, curtir couro, navegar pelo rio, ler o tempo nas nuvens e recordar onde fica a pedreira de sílex de emergência a 2 dias de caminho. Esse tem opções. Os homens interceptam veado vermelho nas passagens da Colina do Sul. O veado migra agora, nestas semanas exatas, 200 quilômetros em direção às zonas costeiras pantanosas. Sabeis onde porque os vossos pais volo disseram, e esse conhecimento tem mais de 3.000 anos de profundidade. Não está escrito em lado nenhum. Vive na memória de 35 pessoas. Se essas 35 pessoas morrerem, morre também. Voltais com um corso jovem, 65 quilos, esquartejado em 40 minutos no terreno. Nada se desperdiça. A médula dos ossos é gordura pura. A bexiga serve de cantil. Os tendões de linha de costura. O que comes por dia é entre 2.800 e 3.200 calorias. Mais variedade alimentar do que a maioria dos camponeses que virão 3.000 anos depois de ti, que comerão principalmente cereais e sofrerão de deficiências de ferro que se verão nos seus ossos. Não tens cáries. Os teus ossos são densos. O teu sistema imunitário é competente de formas que o dos humanos sedentários nunca o será. Não há médico. Uma fratura do fêmur aqui é provavelmente uma sentença de morte. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Dia 3. O que a água levou, dia 3. O ancião tem 54 anos e caminha com uma anca que rende a cada passo. Está desde o amanhecer a olhar para norte. Vais com ele. 3 horas de caminhada pelos pântanos levam-te a uma colina de onde há 20 anos se via uma floresta de pinheiros que chegava até ao horizonte. Agora vês água. Um estuário novo onde o mar entrou sem se anunciar. A floresta ainda lá está, o que sobra. Troncos mortos, negros, a emergir da água turva como dedos. O nível do mar em Doggerland subiu entre 1 e 2 metros por século durante os últimos 4.000 anos. Um ser humano não consegue perceber isso dentro de uma única vida. São 1 ou 5 centímetros por ano. Invisível. Mas em terreno plano de pântano, 1,5 centímetros verticais traduzem-se em dezenas de metros de costa perdida horizontalmente.
O ancião conta-te que o seu pai lhe contou que os 3 caminhos que cruzavam as colinas agora sob esse estuário eram sulcos calcados durante tantas gerações que a terra os recordava sozinha. Os caminhos já não estão. O mar cobriu-os tão devagar que ninguém sentiu o momento exato em que o último passo ficou debaixo de água. Empreendes o caminho de volta em silêncio. Aos teus pés, no lodo da margem, há pegadas frescas. Uma criança, talvez. Vão em direção à água e depois viram e afastam-se. Dentro de 8.200 anos, arqueólogos retirarão do fundo do Mar do Norte uma placa de sedimento com 39 pegadas perfeitamente conservadas. Adultos e crianças, a caminhar juntos, numa direção. Dia 4. O que se faz quando chove dia 4? Chove a sério com vento de noroeste que manda água horizontal. A caça é inútil durante horas. Os veados sabem e ficam quietos. Vós também. Lá dentro, à volta da fogueira de turfa, um homem esculpe uma forma vagamente umana em chifre de alce. 18 centímetros. Linhas incisas no torso que ninguém da comunidade conseguiria explicar. Leva 5 dias nisso. Quando lhe perguntares para que serve, olhará para ti exatamente como tu olharias para alguém que te perguntasse para que serve uma canção. Há 2 mulheres a bater em ossos ocos de pássaro com percutores de madeira. Um ritmo sincopado que se repete com variações mínimas durante 2 horas, sem parar. As histórias são o único arquivo. Não haverá escrita na Europa durante outros 4.200 anos. Tudo o que esta comunidade sabe vive na memória de 35 pessoas. Um homem mais velho passa 20 minutos a descrever uma caçada de alce dos tempos do seu bisavô. O alce já quase não existe em Doggerland, mas a história do alce continua, porque contém informação útil sobre como esse animal se movia. Por precaução, caso regresse. Uma criança de 8 anos leva meia hora a tentar talhar um micrólito. Está a fazer péssimo trabalho. Ninguém diz nada. Tentará 1000 vezes mais e em algum momento a sua mão entenderá o ângulo certo sem que a cabeça precise de pensar. Dia 5. A dívida sem preço dia 5. Chega outra comunidade do leste. 7 pessoas, conhecem-nas. Há parentes diretos em ambos os grupos, o que não é coincidência. O casamento entre comunidades é o sistema que mantém a paz, garante diversidade genética e cria redes de obrigação mútua que funcionam como um seguro de vida coletivo. Trazem sílex negro de uma pedreira há 4 dias para sul e carne fumada de javali curada 2 dias em fumo de faia. Vós tendes couro curtido, gordura de foca e 3 arpões terminados. Não há preços fixados, não há regateio. O que há é uma memória social partilhada de quem deu o que e quando, distribuída por todos os membros de ambas as comunidades, que ninguém precisa de contabilizar porque o grupo inteiro a registra de forma coletiva. A dívida não é monetária, é social. Existe sem data de vencimento, sem valor exato. Mas existe e todos sabem que existe sem que ninguém o diga em voz alta. O sistema funcionou durante 30.000 anos na Europa. Não precisa de suporte externo, nem escrita, nem contabilidade, nem autoridade que o supervisione. O que é visível, à medida que o mar leva a terra, as comunidades vão se empurrando umas contra as outras em direção às zonas altas que restam. Os conflitos ainda são raros. Mas há esqueletos mesolíticos das margens costeiras de Doggerland com traumatismos no crânio compatíveis com golpes deliberados. Mais do que em períodos anteriores. O mar aperta. Vós apertais-vos. Ninguém mo diz enquanto partilha uma carne de javali. Dia 6. Runa dia 6. Esta manhã falta Runa. Tem 12 anos. Conhece-a desde que nasceu, que foi uma noite de inverno em que a mãe demorou demasiado e ninguém tinha a certeza de que alguma das duas sobrevivesse. Mas chegaram. Runa. O som que o vento faz nos juncos quando sopra de noroeste. Encontra-se assentada num toco de carvalho que emerge da água a 3 metros da margem. O carvalho tem 80 centímetros de diâmetro. Estava em terra seca quando a mãe de Runa era criança. Olha para algo debaixo de água, metes o braço até ao ombro. O fundo é turfa e limo. Sacas um pau de madeira trabalhada, 15 centímetros, negro como couro pelo tempo em sedimento anaeróbico. Numa extremidade tem um encaixe com um nó que já não reconheces. No encaixe, ainda atada, o sílex do que foi uma ponta de projétil, uma ferramenta. De quem? Quando? Alguém a talhou, atou com esse nó.
Perdeu aqui quando este lugar era terra seca e esse alguém estava de pé onde agora há 1 metro de água. Runa olha para ti. Não diz nada. Não precisa de dizer nada. Como seus 12 anos, já sabe o que todos sabem e ninguém articula. Que a água levou alguém antes dela nascer e que continuará a chegar depois dela morrer. Nessa noite, no seu pulso, leva a ponta de sílex atada com uma tira de couro. Ninguém diz nada. Dia 7. O mar não negocia dia 7. Madrugada. O rio soa diferente. Não mais alto, não mais rápido. Outro. Como se fosse para outro sítio. O ancião está acordado. Também ouviu. Olhais um para o outro. A 800 km para norte, no talude continental norueguês, 3.200 km cúbicos de sedimento marinho acabaram de cair numa fenda do fundo oceânico. O deslizamento cobre 95.000 km², uma área do tamanho da Islândia. A água começa a mover-se. Os geólogos do século XX chamarão a isto deslizamento de Storegga. O primeiro sinal tsunami em água pouco profunda não é uma onda que se levanta à tua frente. É o mar que recua. O estuário, que de repente se torna o dobro da largura porque a água voltou para o oceano de uma forma que não corresponde a nenhuma maré conhecida. Um silêncio novo no rio. O ancião percebe primeiro, não porque tenha vivido isto. Ninguém em Doggerland viveu isto, mas porque leva 54 anos a ler esta paisagem. Movem-se para as colinas, sem discutir, sem que ninguém dê a ordem. Runa corre à frente de todos. O que acontece depois depende da física, da topografia, da sorte. A investigação, publicada na revista Antiquity em 2020, conclui que o tsunami foi devastador em algumas zonas e limitado noutras, e que a inundação definitiva de Doggerland não foi um único dia catastrófico, mas a soma desse evento com séculos de subida do nível do mar. O Doggerbank, o último resto elevado do continente, desaparece debaixo de água por volta do 5000 a.C. Em 1931, um barco de pesca chamado Colinda arrasta as suas redes pelo fundo do Mar do Norte e tira um pedaço de turfa do tamanho de um baú. O marinheiro parte-o com uma pá para o atirar borda fora. Dentro há algo. 21 centímetros de chifre de veado talhado com 8 barbas perfeitas. Um arpão mesolítico, guardado em lodo sem oxigênio durante toda a história conhecida e escrita da Europa. Era de alguém. Ninguém sabe de quem. É teletransportado de volta. Doggerland não era Atlântida, era mais real. Era gente que tinha frio no inverno, comia corso na primavera e ensinava os filhos a atar sílex, sem lhes dizer que os estava a ensinar a fazer alguma coisa. O território mais fértil do noroeste da Europa durante o Mesolítico inicial. Provavelmente o mais densamente povoado do continente. O mar levou-o, não num dia, em milênios. Tão devagar que nenhuma geração pode apontar um antes e um depois claros. O trato era este. Dás o teu rio, dás a tua floresta, dás os caminhos que pisaram os teus pais. Dás os ossos dos teus mortos ao lodo do fundo. Tudo isso, sem que ninguém te pergunte. E em troca, talvez 8.000 anos depois, alguém tira o teu arpão do fundo do mar com uma pá de ferro e diz: aqui houve alguém. Aqui houve alguém que pescava trutas.